volta com o nosso Você Bonita e a gente já começa essa sexta com um assunto que vocês adoram e eu também. Procedimento estético, tratamento estético, o que a gente tem hoje de mais moderno quando as queixas vêm assim, ó, da bochechinha. Você fala assim, Carol, é uma flacidez que começou, é uma gordurinha que aumentou. Por isso a gente convidou a dermatologista, a doutora Renata Castilho, mais uma vez. Bem-vinda, doutora. Tudo querida. bem? Tudo Prazer ótimo em te você. receber. Eu acho que você esteve aqui, eu meu. estava em férias. Isso certo? mesmo, Então, feliz ano janeiro. novo para você. Para você também. E vamos lá, porque tem muita coisa bacana. A gente vai começar, né, falando de outras coisas que você trouxe aqui. E vamos deixar essa máquina para o final, que a gente vai demonstrar ao vivo. Gente, é muito legal. E é bem pouco invasivo, né, esse procedimento. Sim, para o resultado que ele oferece é muito tranquilo. A recuperação é super rápida, então é uma opção aí, de repente, algum processo cirúrgico, né? Bem interessante. Tá certo. Vamos começar do início, doutora. O que a gente tem hoje? Como é que a gente vai até organizando as etapas, de repente, para chegar na parte do aparelho, da máquina, né? Perfeito, Carol. Então, assim, eu gosto muito de explicar que nem todo paciente vai ter toda a indicação que está aqui. Tá. Então, durante a avaliação, a gente vai indicar alguns recursos que a gente tem. A toxina botulínica, por exemplo, muitas pessoas não têm ideia que uma das indicações dela é, por exemplo, o afinamento do rosto. Tá. Né? Então, a gente tem um músculo aqui na região da bochecha, um músculo chamado masseter, que muitas pessoas têm a hipertrofia desse músculo. E aí acaba ficando com essa região bem aumentada. Entendi. Né? Então não é a gordurinha, é um músculo. É um músculo que dá, ao você olhar, você dá uma sensação de rosto arredondado, de rosto gordinho, mas na verdade é a hipertrofia desse músculo. Entendi. Então, quando a gente faz a aplicação de toxina botulínica em pontos estratégicos desse músculo, ele fica mais fraco e dá o afinamento do rosto nessa região. Entendi. Então, isso é muito bacana e é muito indicado, inclusive, para quem tem bruxismo também. Tá. Né? Tem pessoas que às vezes até quebram os dentes. Então, é um recurso muito bacana para a gente usar para afinar o rosto e deixar a bochechinha menos em evidência. E, de certa forma, essa indicação, gente, né, para determinado procedimento é uma indicação médica, então claro que ela não vai funcionar para aquele paciente que não tem essa questão do músculo saltadinho. Exatamente. Certo? Então né? é só nesse caso. Exatamente. Por isso que a gente vai avaliar, porque a maioria das pessoas não tem esse problema. Tem uma bochechinha aumentada realmente por uma questão de gordura ou de flacidez, né? Então aí não seria essa indicação. Mas para aqueles que têm, a primeira indicação seria isso, porque senão os outros tratamentos não teriam o mesmo efeito. Sem dúvida, né? porque é o que está causando aí a questão muscular. Exatamente. Né? Aí você trouxe bioestimulador de colágeno também, que a gente comenta tanto. Vamos entender a indicação. De fato, a gente precisa esperar o rosto, né, já demonstrar uma flacidez, ou ele também pode ser até preventivo, doutora? Perfeito, Carol. Por que a gente nunca deixa de falar do nosso queridinho bioestimulador de colágeno? Porque realmente a perda de colágeno vai fazendo com que o nosso rosto perca a estrutura. Tá. Então ele perde o desenho e ele vai ficando com aquele formato de derretimento. Então muitos pacientes chegam no consultório e falam, doutora, minha bochecha está mais caidinha, está mais para baixo, eu sinto o meu rosto derretendo, o que está acontecendo? Então é isso, a gente vai tendo uma perda gradativa de colágeno e aí chega um ponto que aquela flacidez faz com que os tecidos realmente derretam, né? A gente fica com aquela sensação de rosto derretido. Quando o paciente consegue fazer de forma preventiva, é melhor, porque o rosto ainda está posicionado, a gente ainda tem uma textura, a gente ainda tem uma firmeza da pele, então se a gente fizer de forma preventiva, é ainda melhor. O indicado a partir dos 30 anos já dá para ir fazendo de forma preventiva. Claro que o protocolo de bioestimulador para uma mulher de 30 é diferente de uma mulher de 50, né? Isso também é conversado durante a consulta, mas é um dos tratamentos aí para a região da bochecha para a gente deixar o rosto lá em cima. E aí os pontos também podem variar de aplicação desse bioestimulador. Muitas pessoas têm medo, por exemplo, tenho o rosto gordinho, tenho o rosto redondo, vou fazer bioestimulador, não vou ficar com o rosto cheio? Não, porque aí são pontos específicos. Normalmente, quem tem rosto mais arredondado, um rosto mais cheio, a gente usa mais a lateral do rosto, porque aí ele dá aquele efeito lift, né, e não pesa. Então, rostos muito magrinhos, rostos que tem aquelas preguinhas, a gente faz no rosto todo, mais na região centralizada. Rosto que a gente quer um efeito lift, um efeito de afinamento, os pontos laterais são mais específicos para dar esse efeito de levantar, que é o que a gente quer.
Olha só que legal. E claro que tudo isso também vai depender da quantidade que vai ser aplicada, né? Isso. A forma como vai diluir aí esse bioestimulador Exatamente. também, né? Porque para ele não preencher, né? Exatamente. O próprio tipo do bioestimulador, porque a gente consegue, dependendo do jeito que a gente prepara, a gente consegue um efeito de preenchimento, a gente consegue um efeito de volumizar, se esse for o objetivo. Tá. Mas para um objetivo, por exemplo, de afinamento, de efeito lifting, a gente prepara de acordo com o objetivo que é, no caso, afinar o rosto. Tá certo. Tá. Então esse foi bioestimulador de colágeno. Aí temos o ácido hialurônico, que a gente também pode usar em diversas situações. Esse né? eu achei muito bacana trazer, porque assim, da mesma forma que os bioestimuladores as pessoas têm um pouco de receio, o ácido hialurônico, a grande maioria das pessoas acredita, Carol, que o objetivo dele é o quê? Volumizar, repor volume, e nem sempre. Então, muitas vezes o rosto, ele é mais redondinho por uma questão de perda de contorno. Então, por exemplo, o volume do rosto, ele vai se concentrando na região central, principalmente pela questão da flacidez, ou por uma característica estrutural daquela pessoa. Algumas pessoas têm naturalmente um rosto mais redondinho, então a gente precisa criar pontos de luz. Sabe quando a gente vai no maquiador, que ele cria pontos de luz, ele coloca iluminador aqui, ali, faz uma sombra com as cores mais escuras? É mais ou menos isso que a gente consegue fazer com o ácido hialurônico. Então, essa região a gente chama de top model look, a gente coloca pontinhos de sustentação, pouca quantidade, um produto com uma densidade maior para dar aquele efeito de suspensório, e aí a gente consegue fazer esse desenho e esse contorno do rosto e dar um efeito de afinamento. Essa técnica que você tá dizendo é o MD Coats. É o MD Coats. São pontos específicos que a gente coloca para fazer esse top model look e deixar essa região mais marcadinha e com um efeito liftingzinho e ficar lindo e delicado. É o meu favorito do que você está contando aqui. Eu acho que o corpo aceita porque a gente também produz, então a chance de ter qualquer questão envolvida insegura é mínima, assim. Então eu acho bem legal. A gente tem o ácido hialurônico e o ácido hialurônico também é muito seguro porque se houver alguma complicação, enfim, a gente consegue tirar ele, existe uma enzima, a hialuronidase, que a gente consegue utilizar para remover o ácido hialurônico caso aconteça alguma coisa. Olha que legal, então é extremamente seguro. A grande maioria das pessoas vai se beneficiar com um pontinhozinho de ácido hialurônico. E pode ser um início, né? Até para ver até que ponto você consegue essa sustentação para depois seguir pro próximo passo. Exatamente, né? Exatamente. Aí a gente também tem os fios de PDO que são muito legais, doutora. Sim. São interessantes. Eu gosto bastante. Deixa eu pegar um aqui na mão pra gente mostrar aqui. Pegar. Isso, por favor, a gente mostra aqui. Esse aqui, ó, eu acho bem legal mostrar. Então, como que ele é, Carol, ó? Não sei se a câmera consegue pegar. É um fiozinho mesmo, ó, tá? Sim, dá pra ver. Né? Dá pra ver aqui que tem um fiozinho. Então, esse aqui, no caso, eu trouxe, ele seria um fio de tração. Tá. A gente tem o fio de PDO liso e a gente tem o fio de PDO de tração. Esse aqui de tração, ele vai dar aquela puxadinha no rosto, sabe? Então, é como se ele tivesse umas espículazinhas que vão enganchar no tecido, e aí quando a gente traciona, ele enrosca, né, e dá aquela puxadinha. E além desse processo, ele também faz estímulo para a produção de colágeno. Então, claro, ele dá aquela puxadinha, conforme ele vai sendo degradado, ele vai produzindo colágeno, então vai dando aquele efeito de pele mais sustentada. Então, nesse caso, ele não vai volumizar? Não. E também não vai diminuir gordurinha, mas vai melhorar a estrutura pensando em flacidez. Exatamente. A gente utiliza ele para reposicionamento de tecidos. Tá. Com o processo do envelhecimento, a gente vai tendo uma tendência do rosto a chegar na região mais medial. Tá. Então, quando a gente coloca o fio de PDO ali, a gente consegue reposicionar e voltar o rosto para uma estrutura que ele tinha anteriormente, antes da gente envelhecer, antes de ter um processo de flacidez. Já, então, eu vou botar uma perguntinha já. Perfeito. Gente, perguntem de tudo e vamos mostrar daqui a pouquinho esse aparelho que é muito legal ao vivo. Quem escreveu pra gente já? Na tela. Olha lá, Elizabeth, obrigada, um beijo pra você. Qual dos procedimentos é o ideal para tratar bochechas caídas e bigode chinês? Já, doutora, então vai seguir aí uma ordem de coisas associadas, de repente, que pode ajudar daqui a pouquinho. Tinha na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Elizabeth, um beijo. Qual dos procedimentos é o ideal para tratar bochechas caídas e bigode chinês?
Então, vamos lá, Elizabeth. Obrigada pela pergunta, perfeito. É claro que, assim, vai depender muito do tipo de bochecha caída, do que, né, exatamente da composição ali desse rosto. Mas o ácido hialurônico, como a gente já explicou aqui, ele consegue dar aquela sustentação no rosto, né? Então, geralmente, para esses casos, a gente indica, em princípio, o ácido hialurônico e o bioestimulador de colágeno. Claro que se for uma bochechinha um pouco mais gordinha e tudo mais, a gente pode associar, por exemplo, o endolaser, né, uma outra tecnologia, ultrassom microfocado, mas no geral o ácido hialurônico com pontinhos de sustentação na lateral é perfeito para essa queixa. Doutora, tem também o ultrassom microfocado, que daí não seria nada invasivo. Aqui a gente está citando coisas que possam ser minimamente invasivas, mas o ultrassom microfocado também. Também é maravilhoso, também é uma opção de tratamento, principalmente para quem tem esse rosto um pouco mais cheinho, né? Que também diminui, faz a recompactação de tecidos e faz estímulo de colágeno. Tá certo. Então é tem perfeito. mais perguntinha e já a gente mostra ao vivo para vocês o endolaser. Muito legal. Regina, obrigada, um beijo. Esses procedimentos geram alguma dor ou incômodo? Sim. Oi, Regina, obrigada pela pergunta. Então, a gente faz tudo com anestesia, né? Então, tem aquela dorzinha da anestesia, que é uma picadinha, um ardidinho. Depois, costuma ser bem tranquilo. Claro que dor é uma coisa muito variável. Tem pacientes que são muito tranquilos, até dormem durante o procedimento. Outros são mais sensíveis, mas todos os procedimentos são realizados com anestesia local. O ácido hialurônico, doutor, ele já vem com uma anestesia, né? O ácido hialurônico, ele tem um pouquinho de anestésico na composição dele, então isso já alivia. O bioestimulador de colágeno também. Fora isso, a gente faz aquele botãozinho de anestésico para fazer ali a introdução da cânula ou da agulha que a gente vai aplicar. Tá certo. Vale a pena, gente. Vale a pena. É rapidinho, é um pouquinho de dor para muitos meses. Aperta alguma coisa, né? Fecha os olhos, aperta alguma coisa que dá tudo certo. Vamos então já mostrar o aparelho? Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos lá, doutora. Conta pra gente que procedimento é esse que pode ajudar e muito e é minimamente invasivo. Então, Carol, essa tecnologia aqui é o endolaser, né? Que é um laser super moderno que a gente coloca, é um laser de diodo. E aí ele tem diversas indicações. Como hoje a gente está falando, né, de rosto pesado, de bochecha, então uma das indicações dele também seria para isso. A gente trouxe aqui, ó, a carne do bacon para demonstrar a ação dele no organismo, como que ele funciona, para mostrar que ele realmente faz ali o derretimento da gordura. E o mais interessante é que ele também já vai compactando o tecido, então assim, não fica aquela flacidez que ficaria com o procedimento que a gente só utilizaria para remover gordura, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então primeiro você abre a camada que ele vai entrar entre a musculatura, é a gordura mesmo. Exatamente. A gente pode programar um tecido com mais adiposidade, a gente coloca um parâmetro maior, aí a gente também faz a prega para a gente ver aonde que a gente vai colocar. A gente pode utilizar ele também apenas para flacidez, se for uma prega menor, né? Ou até mesmo em região que não tem nada de gordura, como por exemplo pálpebra, que aí seria só para flacidez. Só para flacidez, ok. Né? Então vamos lá, ó. Então a gente coloca, por exemplo, aqui, né? E aí, ó, tá vendo que a gente já introduziu, a gente consegue enxergar o laser dentro do tecido. E aí a gente aciona. Olha lá, ó. Olha lá, tá fritando, ó. Tá vendo que tá derretendo literalmente a gordurinha? Não sei se a câmera tá conseguindo. Acho que virar assim de ladinho. Assim? Aí acho que tá bom. Aí, ó. Ó, ele literalmente vai derretendo. Quando a gente faz no paciente, a gente também vê essa gordurinha saindo pelo orifício. Olha isso. Claro, isso no parâmetro para gordura, né? Sim, sim. E aí é bem interessante. Eu gosto, Carol, isso é uma técnica minha, de depois dar uma aspiradinha com a cânula também para ajudar essa gordurinha que tá saindo. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é gordura, gente, ó, tá? E aí, o mais legal desse procedimento é que além de estar removendo a gordura, ele também já tá fazendo um estímulo para a produção de colágeno. Então já vai retraindo a pele, ó. Porque toda vez que você causa uma inflamação, o rebote é a produção de colágeno, Exatamente, certo? Carol. Então ele tem uma neocolagênese aqui e a pele, além de ficar com redução de medida, de perder gordura, olha, em bastante quantidade, tá vendo que aqui derreteu, ele ainda faz aquela super retração. Então, por exemplo, o paciente fala, mas eu não tenho tanta gordura. Será que teria indicação? Teria também. Ou, em casos que tem bastante gordura, aí a gente faria esse protocolo que vai aí eliminando a gordura vazando. A gordura derretendo, gente, ó. E se fosse no rosto, normalmente é que região, doutora? No rosto, a gente, esse protocolo para redução é realmente aqui na região das bochechas, então aquele rosto bem gordinho, e dá para fazer papada também. Então, na região do rosto, que a gente tem mais procura é aquela papadinha gordinha que tem uma prega. Então, a gente faz ali para realmente afinar
e já fazer um estímulo para a É produção na de hora, colágeno. é no dia. É na hora. Claro que tem o edema, então assim, o resultado a gente fala que é a partir de 3 meses, porque associa com a produção de colágeno. Entendi. Né? Então você já percebe a redução do tecido imediata, e aí vai desinchando nos próximos dias, e a produção de colágeno pica em até 3 meses. Que legal. É Já muito a gente bacana. fala da anestesia também, mas antes vamos responder perguntinhas do público na tela. César, obrigada, um beijo. Homens também podem fazer esses procedimentos? Oi César, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Não só podem, como devem, né? Eu tenho muitos pacientes do sexo masculino. Hoje os homens estão se cuidando muito, né? Então a gente consegue, por exemplo, tratar aquela papadinha nos homens, né? Aquele rosto mais gordinho que muitas vezes incomoda. Hoje os homens falam com mais tranquilidade Sem dúvida. das suas queixas, né? Antes a gente percebia que eles tinham um pouco de receio de falar, de se abrir em relação ao que estava incomodando, mas a gente faz tanto na região corporal dos homens, né? Então abdômen, quanto também na região facial. Fantástico. Acho legal, tem que, né? Tem Os que se homens cuidar, com merecem ter- certeza, não é só nós. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Cláudia, um beijo. Esses procedimentos ajudam a corrigir o queixo duplo? Com certeza, Cláudia. Então, popularmente conhecido como queixo duplo, né? Aquelas pessoas que têm aquele queixinho que vem pra frente, que é o quê? Acúmulo de gordura. Tá. Claro que durante a avaliação, muitas vezes precisa de uma projeçãozinha do mento, aí a gente pode associar com um pontinho de ácido hialurônico também, mas se de fato tiver aquela gordurinha ali na região do submento, esse procedimento é maravilhoso, porque além de reduzir a gordura, ele já vai colar a pele e não vai deixar flacidez. Então é bem bacana. Olha que legal. E a anestesia nesse caso? Nesse caso, a gente faz com anestesia local. Quando é grande quantidade, então uma região corporal, por exemplo, a gente prepara uma solução para que isso seja bem seguro para o paciente, né? Pacientes que são muito doloridos fazem de forma tranquila esse procedimento. Então, eu tenho pacientes que são mais sensíveis para o rosto, por exemplo, e falam, nossa, o endolaser me surpreendeu porque ele realmente não é dolorido, assim. E É porque dá uma queimadinha, um quentinho. É, mas como a região está anestesiada, Carol, o paciente sente geralmente nada. não sente nada. E aí o pós é um pouco variado, algumas pessoas ficam uns 2, 3 dias mais inchadinhos, né? E aí depois já começa a desinchar e vida que segue, não precisa de repouso e recuperação. E nem de centro cirúrgico, Não, né? é um procedimento que a gente faz em consultório, super seguro, né? Então não precisa daquela pausa ali para fazer o procedimento. Tá certo. Quem escreveu pra gente, olha lá, tem mais. Obrigada, Eliana, um beijo. Algum desses procedimentos deixa alguma cicatriz visível? Boa pergunta. Perfeito. Uma das vantagens desse procedimento é que como o furinho é minúsculo, né? A gente faz só um furinho ali com a agulha para poder introduzir a cânula, então a chance de ficar alguma cicatriz é praticamente zero. Né? Só um roxinho. Um roxinho sempre pode ficar, um edema, É. mas é basicamente no período de recuperação e Colocou depois... maquiagem, tá tudo certo, tudo né, certo. doutor? Depois o roxinho vai passar, né? Com Não vai se certeza. expor ao sol quando tá com o Exatamente. roxinho. E, gente, muito legal. Isso tudo hoje é disponível, né? São possibilidades, vários procedimentos, mas o mais importante é ouvir o médico. Com certeza, Né? Fazer Carol. isso com um médico, né? Que a gente está falando de Isso. coisas invasivas aqui. E ter aí essa confiança, essa troca do que, né? Para não ficar nem... Tem muita gente que eu acho que deixa de fazer alguns procedimentos, tem medo de ficar over, de né? Ficar muito, né? Ah, vou colocar um preenchimento de boca. Ah, vai ficar muito. Não, gente, né? É o bom senso ali. É o bom senso, a naturalidade e ter essa conversa antes com o médico dos objetivos Sem é dúvida. fundamental. Sem dúvida, das queixas, né? Com certeza. Obrigada, doutora. Imagina. Arrasou, adoro suas explicações. Doutora bom. Renata Castilho é dermatologista. Vocês encontram ela no @doutorabreviado, renata.castilho. @doutorabreviado, renata.castilho. Vou deixar um contato também de telefone, que é o 3341-8441. Obrigada mais uma vez. Imagina. Adoramos. Até a próxima. Obrigada, Chegaram até a muitas próxima. perguntas, viu? Que bom, depois eu vou responder, É pessoal. isso, obrigada.